Filipenses capítulo 1. Vamos ler de forma alternada esse texto sagrado. Capítulo 1, a partir do verso 3 até o verso 30, leitura alternada. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Fazemos sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, ser nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Por minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terra misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Porque estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica, pela vossa provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com a sua alma, lutando juntos pela fé evangélica. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Ó Pai, nós te louvamos pela Tua palavra que nos instrui, que fala ao nosso coração, que fala às nossas vidas. Nisso é para nós esse instante.
em nome do teu Filho Jesus. Amém. A igreja de Filipos foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Paulo conhecia bem a igreja. Atos capítulo 17 traz uma narrativa da plantação dessa igreja. Essa igreja começou quando Paulo estava pregando em um lugar onde havia águas, havia um lago, e à medida que ele pregava o evangelho ali, Deus aqueceu o coração de algumas pessoas, e principalmente Lídia, vendedora de púrpura, que recebe a Cristo como Senhor e Salvador. Essa igreja nasce de uma situação totalmente inusitada naqueles dias. Ela quebra alguns paradigmas, e possivelmente o grande paradigma naquele momento é quebrado com o nascimento dessa igreja. Lídia olha para Paulo, olha para Silas, e dirige a palavra dizendo: se julgar que eu sou digna, vá para minha casa. Naqueles dias não era comum a mulher convidar, principalmente missionários ou qualquer tipo de pessoas, para se hospedar em sua casa. E ela abre a sua casa para receber Paulo, para receber Silas, e ali começa a igreja de Filipos. No decorrer daquela semana, Paulo é acompanhado por uma jovem adivinhadora. E Paulo, olhando aquela situação inusitada daquela mulher que o acompanhava, aquela jovem que o acompanhava, dizendo: esses são arautos de Deus. Alguém diria: mas que mídia boa! À medida que Paulo andava, a mídia estava ao lado dele, dizendo: olha, aqui estão os arautos de Deus. E Paulo repreende, liberta aquela jovem. O milagre da libertação de uma vida, a transformação de uma vida, aquilo gerou nas pessoas que exploravam aquela jovem desconfiança. Ia perder o lucro material, perder seus recursos, porque eles viviam da exploração dela. E Paulo e Silas jogados no cárcere. Estando no cárcere, eles são chicoteados. E depois de ser chicoteados, eles louvam o Senhor. Cantam glórias a Deus. Havia alegria no coração deles. Uma alegria com lágrimas e choro, mas alegria. E à medida que estão cantando, há um momento de terremoto ali, as cadeias se abrem e Paulo e Silas não saem. E o carcereiro estranha aquela atitude deles, porque ele esperava que eles iam aproveitar o momento e ia sair. E aqueles dois presos especiais não saem da cadeia. Aquele carcereiro quer saber um pouco mais, quer interrogá-los, quer conversar com eles. Aproveita a madrugada para ter um momento de conversa particular com Paulo e Silas. E Paulo dirige ele dizendo: para ser salvo é preciso aceitar a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Ele aceita, é batizado, mas ele não para aí, ele e sua casa toda é batizada. Ele toma a decisão de curar os ferimentos de Paulo. Ele queria fazer algo mais, mas não só cura os ferimentos, ele faz questão de colocar uma mesa para Paulo e Silas. Possivelmente algum daqueles ferimentos ele mesmo havia feito. E agora ele serve Paulo e Silas. Aí nasceu a igreja, com as três primeiras famílias: a família de Lídia, a família daquela jovem adivinhadora e a família do carcereiro. Nasce a igreja de Filipos. E esta igreja, em toda a sua vida, era uma igreja que esteve sempre ao lado do apóstolo. Foi a igreja que conviveu mais de perto com ele. E agora ele estava no cárcere. Ele estava no momento de prisão. Para alguns autores, Paulo não estava em uma casa com toda liberdade. Ele chegou a morar numa casa, mas ele estava no cárcere, porque ele fala da guarda pretoriana. E naqueles dias era comum o preso estar algemado com o seu próprio guarda. E foi assim que o Evangelho saiu das cadeias de Roma para chegar até a corte romana. Não é o desejo de Paulo ter ido a Roma daquela maneira, mas foram os caminhos estabelecidos pela providência de Deus que o levou daquela maneira. Nós não discutimos a providência, nós entendemos como Deus age e nós aceitamos pela graça a
a maneira que Deus age para a glória dele. E é neste contexto que é escrito essa carta, um período de Nero, período de presídio, período de socorro de uma igreja amada, e Paulo traz para nós agora algumas considerações muito úteis para nós nos nossos dias. Quando nós muitas vezes convivemos com tantas coisas, com situações que nós não compreendemos o porquê. No dia de gratidão por 50 anos, Paulo nos ensina algumas coisas importantes. A primeira delas, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos pelo verso 6. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está reafirmando a fé daquela igreja. A igreja nasce pelo Espírito Santo e é o Espírito Santo que cuida da igreja. Isso traz uma certa tranquilidade ao nosso coração. A igreja não é nossa. Há 50 anos atrás, o Espírito Santo despertou irmãos e tem sustentado essa igreja, há de sustentá-la nos próximos anos, de acordo com a graça de Deus, até o dia de Cristo Jesus. Paulo está dizendo para a igreja: meus queridos que estão em Filipos, você sabe o que está acontecendo no mundo, você sabe as próximas perseguições, você sabe como esta igreja nasceu, vocês conhecem a história, mas uma coisa vocês nunca poderão deixar de sentir confortados, que a obra da igreja é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus, não é obra dos homens, não é um ato humano, mas é Deus que desperta todas as coisas, é Deus que faz tudo possível no tempo dEle, na hora dEle, para a glória dEle. Há 500 anos atrás, Deus levantou Lutero. Há 500 anos atrás. Lutero não era um homem velho, era um homem de 34 anos, um jovem. Deus levantou um jovem chamado Calvino, com 24 anos. Ele já escreveu a primeira versão das Institutas, dedicada a Francisco I. Eu sempre afirmo que a reforma é um movimento de moços que olhavam para o mundo dos seus dias e viram que o mundo dos seus dias não poderia continuar assim. Mas eram moços que tinham uma vida profunda com Deus, uma vida de entrega diante do Senhor. Por isso que eu tenho esperança cada vez mais na vida de nossas igrejas. Quando nós olhamos para os nossos moços, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, eles podem mudar este mundo nosso, porque é o Espírito Santo de Deus que faz a obra. E foi assim que ele fez a obra. E quando olhamos para a Igreja Presbiteriana do Brasil, que há 158 anos está no solo brasileiro, que aqui chegou no dia 12 de agosto de 1859, nós vamos lembrar de um jovem também com 26 anos, solteiro, que sai de sua terra, e ele lança as bases de uma igreja. Até hoje nós seguimos as mesmas bases, Simonton. Os 5 pontos do projeto de Simonton são os 5 pontos que nós perseguimos até os nossos dias de hoje. É Deus que conduz todas as coisas, é Deus que faz a história, é Deus que faz a igreja, é Deus que sustenta o pastor Leonardo, é Deus que sustenta o pastor Duzi, é Deus que sustenta o pastor Alexandre, suas casas, suas vidas, é Deus que sustenta o conselho. Nas horas mais difíceis, Deus traz luz às coisas para nós. Pela graça dEle e pelo poder dEle, o Espírito Santo que começou boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É isso que dá ânimo à igreja. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto sagrado é que Paulo faz questão de dizer: uma igreja que vive pelo Espírito Santo é uma igreja que vive em oração. Ele começa o texto com oração, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Eu estou preso,
mas eu tenho a alegria de saber que Deus está comigo. Então nós podemos, meus amados, até a violência perto de nós, podemos conviver com situações difíceis, temos corrupção no nosso país, podemos saber que existe, mas nós sabemos de uma coisa: Deus está dirigindo todas as coisas e nós podemos nos alegrar em oração diante de nosso Deus. Oração. Oração é considerada um dos meios de graça, juntamente com os sacramentos e juntamente com o ensino da palavra. Se alguma coisa que marca profundamente a reforma do século XVI foi a vida de oração de João Calvino. Quanto mais eu leio e quanto mais eu estudo sobre João Calvino, eu vejo um homem de joelhos dobrados diante de Deus. Um homem que cria em todas as coisas diante do Senhor. E o texto fala que Paulo orou. E depois Paulo volta novamente: também faço essa oração no verso 9, para que vocês possam amar mais, para que vocês possam aproveitar e ter coisas mais belas, e chegarem sinceros e inculpáveis diante do Senhor, para que sejam cheios de fruto de justiça. Paulo estava escrevendo para um mundo de injustiça, e ele queria que a igreja fosse um poço diferente. É interessante nós olharmos isso. Escrever num momento de crise institucional, de tantas injustiças, e Paulo dizendo: meus queridos, eu gostaria que a igreja tivesse os frutos de justiça, fosse cheia dos frutos de justiça. Nós não somos igual ao mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos como o mundo. O que marca a vida da igreja, meus queridos, é a profundidade do amor que nós temos um para com os outros. Nós precisamos amar mais. Essa oração de Paulo tem um fato muito interessante. Paulo não é egoísta na sua oração. Não sei se os irmãos já observaram, nós muitas vezes somos muito egoístas em nossas orações. Nós oramos, pensamos em nós, pensamos nos nossos. Nós vivemos muitas vezes em torno de uma redoma em que nós mesmos construímos para nós mesmos, e nessa redoma nossa, nós olhamos nós mesmos. Às vezes o nosso mundo é tão pequeno, e a gente pensa tanto em nós, ou nos nossos, mas a preocupação de Paulo não era pensar nele. Eu estou preso, a igreja está livre, eu quero que a igreja ame mais, eu quero que a igreja, de fato, seja sincera e inculpável até o dia do Senhor, mas eu quero que a igreja, neste mundo de todas as injustiças possíveis, a igreja seja cheia de justiça. A igreja seja cheia de justiça. Como é bom nós olharmos nesta visão. É isso que marca a vida da igreja. Isso que faz da igreja algo diferente. Eu sou pastor há 42 anos e moro na mesma cidade há 35 anos, onde sou pastor da mesma igreja esse tempo todo. E nesses 35 anos a gente convive com muitas pessoas. Eu sempre afirmo, nós temos de ser diferentes, porque nós somos crentes. Mas tem tantas coisas, nós não podemos entrar na vala comum. Nós somos igreja, nós somos povo eleito, a nossa herança vem de Deus. Então, por isso, nós precisamos de uma oração cada vez mais firme diante de Deus. E algumas vezes, na minha casa, gasto um tempo orando pelas igrejas, orando pelo Brasil, orando pelo meu povo, orando pelos meus pastores. Eu me sinto parte desse ministério de cada um dos meus queridos colegas que estão espalhados nesse Brasil todo. É minha função interceder diante de Deus, para que Deus possa abençoar
a igreja seja algo diferente neste mundo nosso. Nós possamos ser uma ilha neste mundo que nós vivemos. E à medida que nós formos ilha, nós vamos crescer, porque Deus é que acrescenta os que vão sendo salvos, ano após ano, para a glória dEle. Nós vivemos no poder de Deus. É tão bom estar na igreja. É tão bom ser igreja. É tão bom ter liberdade de clamar uns pelos outros. É tão bom abraçar uns aos outros. É tão bom andarmos juntos, muitas vezes, chorando e nos alegrando para a glória de Deus. A igreja vive no poder do Espírito. A igreja vive em oração diante de Deus. Mas é interessante que esse texto muda a sua temática. Se Paulo estava falando de oração, agora Paulo retrata a sua própria realidade. E agora ele faz questão de falar das algemas. A partir do verso 12, Paulo vai falar das algemas, daquilo que está acontecendo com ele. Ele queria que a igreja pudesse estar ciente daquilo que estava acontecendo com ele. No momento que ele passava, ele estava preso. Ele convivia com o soldado ao seu lado 24 horas. Mudava a guarda, porque a guarda romana normalmente guardava por 6 horas o soldado, depois entrava outro guarda. Então ele tinha 24 horas o soldado ao seu lado. Agora, Deus usa cada estratégia que nos chama profundamente a atenção. Deus queria que o evangelho chegasse até a casa romana. E Deus usou como estratégia a prisão de Paulo. E usou como estratégia o soldado algemado ao lado dele. Pensa os irmãos ficar 6 horas algemado com Paulo, falando do amor de Deus, falando da graça de Deus, louvando a Deus, um homem cheio de alegria. Você não encontra em nenhum texto do Novo Testamento que refere-se a Paulo a nenhuma reclamação de Paulo. Paulo não reclama do mundo, não reclama das dores. Paulo é o exemplo tipo de alguém que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E é nesta carta que ele termina esse texto. Foi um aprendizado. Não é uma coisa fácil aprender a viver contente, porque nós muitas vezes carregamos conosco algumas reclamações, algumas dores, e principalmente quando as vicissitudes da vida nos cercam, nós começamos a dizer: Senhor, por que nós? Por que nós? Mas Paulo não reclama. Quando eu leio Romanos capítulo 15, depois que os irmãos chegarem em casa, gaste um tempinho para ler Romanos 15. Há um projeto de Paulo para ir para Roma. Paulo faz um projeto, e esse projeto tinha tantas coisas bonitas, tantos sonhos, mas Deus, na sua providência, não tinha aqueles sonhos de Paulo. Paulo, você vai a Roma, você vai chegar em Roma, mas você vai chegar como preso, e no presídio você vai usar do presídio para que o evangelho, que é livre, o evangelho é livre, o evangelho vai penetrar em todas as classes. Lá estava um homem cego, Paulo estava cego, lá estava um homem algemado, lá estava um homem em cadeias. Meus amados, há uma conclusão que eu gostaria de dar para os irmãos aqui. Viver com o Senhor na igreja não significa não enfrentar cadeias. Isso vem contra a teologia da libertação, que propõe que nós devemos ser livres de qualquer preocupação. Vem contra a teologia da esperança, que afirma que quando nós estamos em Cristo, sempre nós temos as melhores coisas propostas para nós. Isso vem de encontro à teologia da prosperidade,
que afirma que nós devemos negociar com Cristo, e quando nós mais damos, mais nós recebemos. A Igreja Presbiteriana tem uma posição contrária. Nós pregamos que, a despeito de estarmos em Cristo e o Espírito Santo trabalhar conosco, nós podemos enfrentar situações difíceis, mas nós não temos desespero, porque sabemos que o Senhor está conosco. Mas podemos ser criticados. Paulo era criticado por causa das suas cadeias. Possivelmente alguém diria nos dias de Paulo: olha, ele sendo o grande apóstolo está preso. Por que ele, sendo ele o grande apóstolo, está livre? Que Deus é esse Deus dele que permite que ele caia em cadeias? Nos períodos de Paulo havia um grupo chamado de judaizantes, que é aqueles que procuravam sempre criticar Paulo. Não sei se os irmãos já viram alguns grupos assim. Vai até a nossa vida. Você não é crente, olha o que está acontecendo com você. Olha o que aconteceu com seu filho, olha o que aconteceu com sua casa. Você é crente, você perdeu o emprego. Que igreja é essa sua? Pode acontecer alguma coisa, você não é crente. Mas Paulo chega ao ponto de dizer: o que importa é que o Evangelho está sendo pregado, por críticas ou sem críticas. A única coisa que eu sei é que o Evangelho está livre. Estar em Cristo não significa salvo-conduto de não termos cadeias. Guarda isso no seu coração. Os grandes homens de Deus passaram por dificuldades. Quando eu leio a história da igreja, eu fico pensando: por que Deus chamou Simon tão novo? 8 anos só de ministério. Se existe alguma coisa que nós colocamos na história de Simon, era um homem marcado pelas tragédias. Depois de 4 anos no Brasil, volta aos Estados Unidos para passar 1 ano, para levantar recursos, para poder voltar logo em seguida, porque era comum naqueles dias, como é comum até hoje nas missões. Estando em sua pátria, ele conhece uma jovem, que seria a esposa dele, traz a jovem, não vive 1 ano, ela morre, deixa uma filha, ele tem que cuidar da filha, mas ele não tinha condições de cuidar da filha por causa do ministério dele, ele deixa a filha com a sua própria irmã. Viveu 1 ano casado. Depois viveu mais 1 ano viúvo e morreu. Mas ele fez tudo aquilo que Deus tinha proposto para a sua vida. E até hoje é lembrado como o missionário dos princípios da história de nossa igreja. Porque Calvino conviveu com mais de 40 enfermidades. Um jovem brilhante, que aos 24 anos escrevia a primeira versão das Institutas, conhecia todos os clássicos, foi preparado na melhor escola dos seus dias, que é a Escola de Capetos, em Paris. Jovem que tinha todo o conhecimento, tinha uma vida pela frente, e foi chamado tão jovem, 59 anos, é chamado à presença de Deus, com mais de 40 enfermidades. Morreu os seus últimos dias, amparado, não podia deitar. E os últimos momentos de sua vida não pôde pregar, pregava sentado. Que história trágica desses homens. Mas escreveu comentários da Bíblia de Gênesis até Judas. As cadeias fazem parte das nossas vidas. Então não pense, meu querido, eu vou ter um mundo ideal. Quando você chegar no mundo ideal, você está no céu. Aí, graças a Deus, nós estamos no céu. Mas enquanto estivermos aqui, as atitudes vão fazer parte das nossas vidas, e nós muitas vezes vamos abraçá-las,
e vamos descobrir que eu posso ser feliz a despeito delas. Tenho lido da bela cidade, não foi isso que nosso irmão cantou hoje? Essa cidade linda e maravilhosa que Deus tem dado a nós, só o poder de Deus, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Mas Paulo muda novamente o assunto, e agora ele vai para uma parte desse texto que me chama a atenção. Paulo traz para nós anelos, 2 anelos irreconciliáveis aos olhos de Paulo. Ele fala, eu na situação que estou, eu convivo com 2 coisas muito boas. Eu convivo com a morte que está presente diante de mim. Mesmo que eu possa imaginar que um dia eu vou ser liberto, mas a morte é iminente na minha vida. Paulo teve um ministério também efêmero. O ministério de Paulo é muito interessante. Paulo ficou 15 anos em Tarsis, preparando para ser pastor, para ser missionário, e depois só teve mais 15 anos de ministério. Há uma discussão se ele ficou 14 anos ou 15 anos, a diferença é muito curta, mas o ministério de Paulo não deu mais que 15 anos. Ele sabia que a morte estava iminente para ele. De um lado eu vejo a morte, que é lucro para mim, ou ficar livre das cadeias, ou ficar livre dessas preocupações, ou ficar livre das notícias de Nero, ou ficar livre da espada de Nero que está sempre presente, ou ficar livre da minha cegueira, e da dor que eu tenho por causa do tratamento de vista. Por causa desse tratamento foi que ele escreveu a carta aos Gálatas. Ou ficar livre de uma série de coisas que tem me impedido. A morte é lucro para mim. Mas viver também é alguma coisa que me chama a atenção. É alguma coisa que encanta meu coração. É alguma coisa que mexe com a minha vida. E agora eu não sei o que vou pedir a Deus. Se eu vou clamar, Senhor, tira a minha vida, ou Senhor, dai-me mais vida. E é dentro desses 2 anelos que Paulo escreve, não sei o que hei de escolher, verso 22. Olha, de um e do outro lado estou constrangido, desejo partir, desejos irreconciliáveis, e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Meus amados, nas nossas vidas não vamos ter muitos desejos irreconciliáveis. Eu gostaria de deixar para a igreja qual é a solução que nós temos quando vier sobre nós desejos irreconciliáveis. Essa semana a igreja teve desejos irreconciliáveis. E a igreja teve de optar por esses desejos irreconciliáveis. De um lado, o trabalho que estava organizado. É o trabalho das crianças, que seria alguma coisa marcante para a vida da igreja. Nossos meninos, nossas meninas, nós vamos cuidar deles. A igreja projetou tudo, mas ao mesmo tempo a preservação da vida. A igreja tem a obrigação de preservar a vida. São 2 desejos quase irreconciliáveis. E qual é a solução que nós temos quando entrar nas nossas vidas situações como estas? Neste mundo que nós vivemos, Paulo nos responde. E a resposta de Paulo é uma das coisas mais lindas e mais práticas em toda a nossa vida. Verso 25. E convencido disso, sou certo que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Verso 24. Mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. Isto é, se a minha vida tem utilidade para alguém, eu quero continuar vivendo. Isto é, se a segurança dos meus meninos, eu vou abrir mão do trabalho. Há momentos que nós vamos ter de fazer as nossas escolhas. E olhando dentro do princípio do que é melhor para os outros. Não melhor para nós, mas o melhor para os outros. Ficar na cadeia, vou ficar. Mas eu posso ser útil, eu quero ser útil para a glória de Deus. Você vai ter momentos na sua vida que você vai ter de tomar essas decisões. O que é mais importante para os outros? Não para você,
Paulo nunca raciocina egoisticamente. É duro a gente entender isso na Bíblia. A gente raciocina sempre olhando para os outros. É como o pai. O pai sempre pensa nos filhos. É interessante isso. Nós passamos a vida toda pensando nos nossos filhos. E quando os nossos filhos já são pais, nós agora pensamos nos nossos netos. Nós passamos a vida toda assim. A nossa realização são os nossos. Nós queremos ver os nossos filhos, nós queremos ver os nossos netos, nós queremos dar o melhor para eles. Nós não pensamos em nós. Nós não pensamos naquilo que pode ser bom para nós. E às vezes nós abrimos mão de tantas coisas em função dos nossos. Se algum desejo irreconciliável na sua vida, olhe para os seus. O que você vai ser mais útil? E aonde você vai continuar servindo ao Senhor, de acordo com a vontade soberana de Deus. Eduardo Lene era missionário aqui no Brasil. Eduardo Lene foi o primeiro missionário da missão do sul do Brasil, no Brasil. No mesmo período da febre amarela, Eduardo Lene conviveu com uma das situações mais difíceis no Brasil. O remédio era quinino. E o remédio que ele tinha foi acabando. Ele guardou uma dose para ele. Ele disse, se eu ficar enfermo, eu vou ter uma dose do meu remédio. E chegou um momento que tinha um companheiro dele, um homem muito simples, homem que ajudou ele na oraria, um ex-escravo, que foi companheiro dele, letrado, e aquele homem ficou enfermo. E aquele homem sabia que o doutor Eduardo Lene tinha guardado uma parte para ele. Eduardo Lene já tinha mandado aquela Horta Kemper, já tinha mandado Samuel Gran, os outros missionários para Lavras. Eduardo Lene já tinha orientado a família dele a voltar para os Estados Unidos. Ele estava sozinho, cuidando da sua paróquia, da sua igreja, ali em Campinas. E aquele homem sabia que ele havia guardado. Eduardo Lene foi lá buscar o quinino e ofereceu para aquele homem. Aquele homem disse, doutor, o senhor não vai me dar, o senhor é meu pastor, o senhor é muito mais útil do que eu. E naquele momento, o doutor Eduardo disse uma das coisas que me explica muito bem isso. O papel meu como pastor é cuidar das minhas ovelhas, não é cuidar da minha vida. Meu papel como pastor é cuidar das minhas ovelhas. Ofereceu o remédio. Eduardo Lene morreu poucos dias depois com febre amarela. E o ofício fúnebre dele foi feito por aquele homem, que a única coisa que sabia era o Salmo 23 de cor. E isso fez com que a igreja pudesse crescer muito mais. Nós não olhamos para nós, nós olhamos para os outros. É isso que faz de nós ser igreja. É isso que faz de nós resolver os nossos anelos, nossos desejos irreconciliáveis. E Paulo termina o texto trazendo para nós uma das coisas mais lindas que o Evangelho tem. Vivei de modo digno do Evangelho. Não importa se estou presente, se estou ausente, não importa as circunstâncias, não importa os momentos. A oração que eu faço pela igreja brasileira é que a igreja brasileira vive de modo digno do nosso Senhor Jesus. E aqui o texto traz uma palavrinha que eu gostaria que os irmãos olhassem e guardassem. No verso 27 usa, lutando juntos pela fé evangélica. E no verso 30, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis do que é meu. Essa combate e luta é a mesma palavra que é usada por Jesus Cristo lá no Getsemane, para a agonia do Getsemane, onde ele teve suor de sangue. Nós muitas vezes, quando olhamos para a nossa vida, nós estamos nessa disposição de fazer a vontade de Deus.
no lugar que Deus nos colocar, para a glória dele. A reforma do século XVI fez isso. Os reformadores foram homens que olharam para o mundo e tomaram a decisão de viver no mundo diferente, com propostas diferentes, com éticas diferentes, com propositura nova, com dignidade diante de Deus. O dia que Deus nos chamar, que a Igreja Presbiteriana da Gávea possa dizer: Senhor, nós estamos lutando, muitas vezes até com suor de sangue, nós estamos lutando para sermos uma igreja digna diante do Senhor, uma igreja diferente diante do Senhor, uma cosmovisão diferente perante o Senhor, calcada em princípios eternos, e que a glória do Senhor reflita cada vez mais nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que nós sejamos essa igreja para sempre. Amém. Obrigado, reverendo Alberto. Vamos orar e receber a bênção. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, pela instrumentalidade do teu servo, reverendo Roberto Brasileiro, sobre o qual nós oramos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando com saúde, alegria, paz e fidelidade, ó Deus, à tua palavra que tem sido marca da sua história ministerial. Abençoe sua família toda e que ele tenha sempre, ó Deus, a alegria de ver os frutos do seu trabalho. Abençoe cada família aqui representada, Senhor, nessa manhã, início de tarde, que o Senhor abençoe e que encha os nossos corações da alegria do Senhor e da certeza de que o Senhor está diante de nós em todo tempo, em todo lugar, para a glória do Senhor mesmo. Oramos agradecidos pelo teu imenso amor demonstrado por nós na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. E oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.